influência para empreender. Hoje no nosso podcast a gente vai falar um pouquinho sobre esse lugar de ser um creator e pensar em negócios que podem solidificar a vida das pessoas e escalar para lugares que a gente nem imagina. Hoje eu tô aqui com 3 mulheres incríveis e a gente vai falar bacana sobre a influência, negócios, futuro e carreira. Vem comigo que o nosso podcast está começando. E para começar, eu vou pedir para essas mulheres maravilhosas que estão aqui comigo se apresentarem. Gente, vamos lá. Posso começar por você, Carol? Bom, eu sou a Carol talvez. Eu tô no mercado de marketing de influência desde o início, assim, fui uma das pioneiras. Então, eu comecei no PR, né? E dentro das agências de PR começaram a surgir aqueles YouTubers. E aí a gente queria fazer ativação de marca com eles. E eu falei, caramba, tem alguma coisa muito especial aqui. E aí eu comecei a estudar isso, ainda não existia um curso, nada. Então eu fui estudar mídias digitais, eu comecei a sair com as pessoas que faziam vídeos para entender como era a rotina delas, o que elas sentiam falta. E eu percebia que as marcas não sabiam o que pedir para elas, nem elas como entregar para a marca. E aí eu comecei a estudar essa intermediação. Quando isso virou uma profissão, marketing de influência, eu já estava inserida no meio. E aí comecei a crescer, aí comecei a empreender. Trabalhei em várias startups de marketing de influência em cargos de gestão, fazendo a operação, até que eu abri a minha própria. E hoje eu também sou sócia de uma fintech, a Noodle, onde a gente ajuda a profissionalizar o mercado de marketing de influência entre marcas e creators com antecipação de recebíveis, crédito, ajuda nos fluxos financeiros e nas automações. Chique. Eu sou a Carol Moreira, eu trabalho com a internet já tem 15 anos que eu sou criadora. Então, quando eu cheguei não tinha publi, não tinha nada de dinheiro envolvido, era mais por prazer mesmo. E aí, ao longo dos anos, as coisas foram movimentando, né? Então, eu trabalhei no site Omelete, fui apresentadora, fui coordenadora de toda a parte de vídeo. Aí, lá começaram a entrar uns publis, umas coisas assim, que aí a gente começou a ter dinheiro envolvido. Depois trabalhei como apresentadora na Warner Channel e sou criadora de conteúdo no YouTube e nas redes sociais. E de 5 anos pra cá, eu e a Mabê temos o podcast Modus Operandi, que a gente fala de true crime também, que também é uma coisa muito difícil de vender aqui no Brasil ainda. As pessoas ainda têm um certo medo de trabalhar com true crime. Então, de uns tempos pra cá, a gente tá conseguindo mudar isso. E é isso, tô tentando ganhar dinheiro aí com essa vida também. Maravilha. Janaína, conta pra gente. Só gigante aqui hoje, Só né? gente grande. Só gente Inclusive você grande. também. Conta pra gente. Bom, eu sou Janaína Camilo, eu sou especialista em negócios digitais e mercado no Sebrae Nacional. Trabalho no Sebrae há 16 anos. Tive a oportunidade de passar por várias áreas, né? Então, Sebrae são várias empresas dentro de uma só. Então, passei por estratégia, mercado, projetos, auditoria e estou nessa temática da Creator Economy coordenando no Sebrae Nacional há um pouco mais de 1 ano e meio e apaixonada completamente, né, pela temática porque é gigante, é um mundo de oportunidades. E a gente no Sebrae tem um foco muito grande, né? Estamos com um olhar muito apurado, desenvolvendo vários conteúdos dentro de uma estratégia que a gente vai conversar aqui ao longo do podcast. Bom, falei dessas mulheres maravilhosas, eu sou o D Júnior e esse aqui é o YouPix Cash, que é um podcast feito em parceria da YouPix com a Webidia. Você acompanha essa parceria aqui nas redes sociais. É um prazer estar com vocês aqui e falar de empreendedorismo. Eu vou voltar um pouquinho aqui na Janaína, porque a minha primeira pergunta seria em qual momento a gente está vivendo agora? Porque você fala de Sebrae, a gente vai falar da experiência das meninas, mas a experiência de uma grande instituição como o Sebrae olhar para a Creator Economy e ter um departamento que cuida só disso. É isso que você faz? Também. Hoje eu estou dentro da unidade de acesso a mercados. E essa unidade ela tem como propósito gerar negócios. Tanto para pequenos negócios, né, que é o público do Sebrae, quanto para a Creator Economy, que agora, de um pouco mais de 1 ano para cá, a gente está com esse foco muito dedicado. A gente, dentro da unidade e dentro da estratégia do Sebrae, o momento é que a gente se deu conta que esse mercado é muito potente, né? São fala-se 15, 20 milhões, a gente não sabe exatamente, mas
é um universo que conversa muito com todos os segmentos que o Sebrae atende. Então, hoje nós atendemos cerca de mais de 20 segmentos de negócios, dentre moda, beleza, né, agronegócio, e a gente observa a transversalidade dessa temática dentro de todos esses negócios. E isso passou a ser um fator muito interessante num primeiro momento e depois estratégico como motor impulsionador de negócios. Então, é realmente um ecossistema que conversa muito com negócios. No primeiro momento, é até curioso, né? Os empresários, eles tendem a ver a Creator Economy como algo separado dos segmentos. Mas a gente enxerga que em todos os tipos de negócios dentro dos setores e segmentos, a Creator Economy cabe perfeitamente. E ela é realmente um diferencial. Nós temos percebido, por meio de estudos, né, acompanhando esse mercado e atuando também, o quanto é um fator, um diferencial dentro da estratégia de marketing dos negócios. Olha, eu acho interessante isso, porque a gente começa a falar da Creator Economy e as pessoas viam, pelo menos, a criação de conteúdo apenas como hobby. Você começa bem no início, né, Carol? E aí, como é que isso vira de fato negócio? A gente está falando aqui hoje, o Sebrae tem um departamento que basicamente entende essa Creator Economy, que daqui a pouco a gente vai falar de como é que isso entra no PIB brasileiro. Quero entender essas conversas aí. Conta pra gente um pouquinho de como profissionalizou pra você isso. Você contou um pouquinho na sua história, mas eu queria que você aprofundasse mais pra gente. Claro, quando tudo era mato, né, e a gente ainda não tinha essa profissionalização, eu acho até que não tem ainda, a gente está no processo, não se sabia nada, assim, nem como metrificar uma campanha. Então era muito aquela coisa de, eu vou mandar um kit da minha marca para eles testarem e eventualmente mostrarem o resultado daquilo. Então eu lembro que a gente quebrava a cabeça, assim, como é que tem que ser um kit legal, que chame atenção, que mostre o produto. E aí o creator até, às vezes ele nem falava tanto, assim, dos assets que a marca queria do produto, então tinha isso, né? E eu lembro que nessa época, eu como PR, eu cheguei, assim, eu trabalhava numa multinacional na época, e eu sentei lá com o time deles de BI e eu falei, eu quero estudar, eu paguei pra gestora para ela me dar aulas, porque eu queria estudar todo tipo possível de métrica que eu poderia colocar para trazer um ROI para o meu cliente. Então, isso foi uma coisa que, assim, não tinha curso, você não sabia o que você ia olhar, qual métrica, como mensurar o retorno de investimento. E os clientes nem cobravam, porque nem eles sabiam. Então, foi uma coisa que, aos poucos, foi fluindo e foi nascendo, né? É tão jovem. Que ano era isso, hein? Eu não sou tão jovem como eu aparento. Então, Eu vou fazer 40. eu tenho 32. Mas isso foi há uns anos atrás. E aí começaram a nascer as startups de marketing de influência mesmo, a Squid, BR. E eu lembro que eu contratava elas para fazer as campanhas e tinha essa questão do BI, tinha essa questão de, mas como é que é o briefing, como é que a gente faz, tem, não tem, fala o que não fala. Então, tudo isso foi um aprendizado na prática. A gente foi praticando e foi entendendo e aí foi criando isso. Tanto que eu trabalhei na Squid nessa parte de operações, trabalhei na BR Media também como head ali de operações, de atendimento, que era justamente para montar esse jogo, né? E para intermediar a marca com o influenciador. A marca quer que o produto dela, obviamente, apareça ali com todos os seus assets e benefícios, mas como que a gente coloca isso na identidade do criador? E depois, como é que a gente metrifica esse retorno de investimento, que não é só venda? Ele é muito além disso, o criador de conteúdo, ele tem o poder de criar colchão reputacional, credibilidade, conteúdo institucional, vai muito além do que só uma venda de produto. Então, os clientes também foram se educando em relação a isso, foi muito bonito de ver. E hoje o próprio cliente, assim, a gente recebe briefing, às vezes, deles mesmos falando, eu quero respeitar o DNA do creator, eu quero o influenciador fazendo como ele acha que deve ser. Foi um aprendizado para todos. Eu acho que é aí que entra a Carol Moreira, que passou por várias fases dentro da Creator. Já trabalhamos juntas, inclusive, base. Tô falando como é que esse mundo é, Carol. Você passou por várias fases dentro dessa conversa da Creator Economy. E como é que é essa questão hoje?
Era hobby em algum momento ou não? Era, quando eu comecei falando de maquiagem, beleza, e era só porque era legal. Inclusive, uma amiga que está aqui hoje, que falou, vai, abre um blog e tal. E na época, era blog, aí você tinha que ter o site para poder pôr o link do YouTube em algum lugar. O YouTube em si não era uma plataforma. Então, com o tempo, ele foi virando e aí foi crescendo. E aí eu lembro que eu ganhei algumas coisas de maquiagem, assim, mas a pessoa falava assim, eu vou te mandar e você mostra lá, quando você for fazer uma maquiagem, você mostra que você usou. E eu botava o link, era isso, não tinha nem eu nunca imaginei que eu poderia ganhar dinheiro, que isso ia virar minha profissão. Eu trabalhava nos bastidores do cinema, do audiovisual. Eu era assistente de direção, trabalhava com outras coisas. Sim. E aí, aos poucos, fui entrando mais, fazendo mais vídeos e tal, e trabalhei numa distribuidora, e lá que eu conheci o pessoal do Omelete, e pra lá eu fui. E aí, lá no Omelete que eu comecei a entender, porque a gente fazia os vídeos, mas os vídeos não ganhavam dinheiro. Eles ganhavam dinheiro pelo site. E aí, a gente começou... Chegou do site, que é CPC ali. Aí eu não entendo esses negócios. Lá, os banners, sim, essas sim. coisas. Claro. E aí a gente pegou e falou, por que a gente não pega esse cliente e coloca um negocinho lá no vídeo também? Aí a gente foi começando a criar também, não tinha briefing, não tinha uma coisa muito clara. E aí, né, aí continuei com o meu canal no YouTube, e aí as coisas foram mudando ao longo desses anos. Mas a gente sempre tá aprendendo, né? Até agora com o Modus Operandi, é um podcast de True Crime, é o maior do Brasil, a gente tem 300 mil plays em cada episódio, assim, em média. O episódio ruim é 200 mil plays, o episódio que foi mais ou menos. Então, assim, é um lugar muito bom para o cliente estar, né? Para uma marca estar. Mas muitas marcas ainda têm medo de se associar. Elas acham que elas vão estar associadas com um crime ou com alguma coisa assim. True Crime, que nos Estados Unidos é um negócio que bomba. O Wondery, Sim. talvez é o maior, um dos Tem maiores. vários, né? Wondery é um dos maiores. Eu já ouvi muita coisa. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu escuto o Audible, que agora chegou no Brasil, desde 2009. Aí eu falei, caramba, cara, como é que isso tá chegando no Brasil agora? Desde os primórdios, assim. Mas realmente... Quer dizer, você já tá num outro negócio aí dentro da... E era muito difícil, assim, agora a gente tá começando a vender, mas a gente tá vendendo mais coisas de terror. Filme, livro ou séries de true crime, essas coisas. E aí agora a gente conseguiu fazer um negócio de pets. Então tá começando a abranger um pouco, porque a gente tenta explicar que é como se fosse o Jornal Nacional. Não é que você tá associado com a notícia, né? É uma propaganda. Parou, tem uma propaganda, acabou... E segue o jornal, né? É uma pausa. É uma pausa, mas eu acho que as marcas ainda estão com medo. Você poderia me ajudar a fazer todo mundo entender. Porque é isso, é um lugar que tá com muito play e as marcas ainda ficam meio assim, de se associar, sabe? Então também é uma coisa que a gente tá trabalhando agora. Ai, maravilha. Nossa, um papo tão bacana, porque elas estão falando de um caminho que segue, né? E todo mundo começa meio que pela informalidade, que começou, aí depois você vai se profissionalizando. E tem um momento que o Sebrae entende isso na carreira desse criador que vai virar empreendedor, que vai virar um influenciador de negócios. Qual é o momento que o Sebrae entra aí e começa a entender que tem fit para começar a fazer as suas... Vocês têm uma plataforma, mas vocês também dão palestra? O que é que o Sebrae faz para esses influenciadores, Ecossa? Eu costumo dizer que tudo. Tudo, é 360. E o momento é agora. Tá. Agora, já é. Já é, né? Eu trazendo um pouco do que a Carol comentou, você comentou várias ações, né, que o influenciador faz, que o criador de conteúdo faz, que você já fazia. Então, é curioso, porque muitas vezes, quando eu converso com o criador sobre formalização, né, sobre ele se perceber como empresa, a primeira reflexão que ele traz é: mas eu já tenho muita coisa para fazer. Mas eu já tenho tantas ações que eu preciso criar, editar, eu preciso negociar, né? Eu não quero mais uma coisa. E ele percebe a formalização como uma burocracia. Sim. Né? Mas, na verdade, não é uma burocracia, é uma organização. Essa organização é o planejamento. Então, quando quando o criador de conteúdo consegue perceber que com planejamento que a empresa vai proporcionar para ele, ele consegue organizar tudo isso e ter um rumo, né, uma direção, um foco estratégico, muda a chave dele. E o Sebrae entra exatamente nesse momento.
além de atuar para essa formalização, virar essa chave do mindset, né? De eu sou criador de conteúdo, eu só preciso ter a criatividade, transformar ele em business e capacitar ele para isso. Então, o Sebrae oferece vários conteúdos sobre inovação, gestão, finanças, marketing, e são esses conhecimentos que são entregues através de várias soluções do nosso portal, o Empretec, que é no Brasil, o Sebrae, que é a instituição que tem a chancela para aplicar, né? É um curso que... O que é o Empretec, para a gente saber? O Empretec, gente, é um foguete. Alguém aqui já fez o Empretec? Não. Façam. Vocês vão virar uma chave gigante na mente. É uma plataforma? É uma imersão que dura uma semana. Eu já fiz, é uma experiência maravilhosa. A gente, para vender, tem que conhecer, né? Então, o Empretec é uma imersão de uma semana. E durante essa uma semana, você vivencia ações dentro dessa imersão que equivale a 1 ano de uma empresa. Então, é super intenso. E aí lá você vai experienciar conteúdos sobre gestão, sobre soft skills, comportamento, intraempreendedorismo. É uma consolidação de conhecimento extremamente complexa, que considera o ser humano também não só empresa, né? Não só negócio. Porque muita gente não se dá conta disso, mas o posicionamento do indivíduo influencia muito em como ele gere o negócio dele, nos resultados do negócio dele, né? Então, hoje o Sebrae tem vários mecanismos, né, de entregar esses conteúdos. O Empretec é um. A gente tem soluções, tem jornadas, trilhas dentro do portal Sebrae. Especificamente para criadores de conteúdo, nós temos uma página dentro do portal que se pode consultar com a busca Criadores de Conteúdo e com jornadas tanto para empresários que querem se tornar influenciadores da própria marca, quanto para influenciadores que querem se tornar empreendedores. A gente tem todo um arcabouço, a gente vai falar um pouquinho mais disso, porque toda vez que o nosso país entende que algo é rentável para a sua economia, a gente acaba criando uma forma de entender isso para a gente poder criar esse ROI que a gente está falando, de como é que a gente mobiliza essas comunidades para fazer. E eu vou perguntar para a Carol Moreira um pouquinho sobre comunidade. As comunidades, é difícil você mobilizar a comunidade, criar conteúdo e ao mesmo tempo gerar propósito e dinheiro. Como é que você faz isso lá? Eu acho que quando a gente Você tem que engajar, né? Mas eu acho que quando você cria um conteúdo que é você, sabe? Que você ama, que você gosta, quando é a sua essência, quando é verdade, o público também se conecta. O problema é quando você começa a fazer, eu acho que eles querem isso. Eu acho que tal assunto vai bombar. Mas não é o que você tá afim de fazer. Eu acho que é aí que muita gente se perde. E aí, às vezes, você pode até fazer um publi, a marca até pode fechar com você e tal. Mas aí sua comunidade não vai estar lá de mãos dadas com você, sabe? Torcendo por você e querendo falar, não, tudo bem, é um publi, mas tem um conteúdo, por exemplo, eu só faço publi trazendo um conteúdo antes, alguma coisa interessante. Eu evito chegar do nada com a marca, né? Sem um contexto, sem trazer uma informação, sem trazer algo legal, né? Então, o público fica mais ali com você e torce para você fazer os publis e quer participar, quer engajar. Eu tento fazer publis engraçados também, que às vezes não teria se não fosse por ser um publi, alguma piadinha, alguma coisa assim. Mas eu acho que é criar o que você ama. Eu acho que isso faz toda a diferença e o público sente quando é verdadeiro, sabe? Tá, você tá do lado dos negócios aqui. Hoje, mais cedo, eu participei de uma outra mesa com o Igor. Sim. Da Noodles. E aí eu perguntei pra ele assim, o que a gente vai fazer nos próximos 3 anos? Por onde a gente começa? Ele falou assim, do básico. Aí eu, tá, é isso? A gente precisa começar do básico, assim como o Sebrae começou a entender que a gente precisa ter uma trilha de conhecimento. É nesse lugar? Com certeza. O influenciador, ele precisa se enxergar como uma empresa, que é o trabalho que a gente vem conversando aqui. E a Noodle, ela nasce para ajudar com que marcas e influenciadores se conectem de uma forma mais fluida para que esse influenciador se enxergue como um empreendedor. Porque a partir do momento que ele está fazendo uma publi,
ele já é uma empresa. Ele precisa de filmmaker, ele precisa de produção, ele precisa de roteirização. Tudo isso exige tempo e dinheiro. E as marcas, que são grandes multinacionais, elas têm ali... é um mercado burocrático ali, sistema de pagamento, então 30, 60, 90, 120 dias, não tem como elas mudarem isso. É um dinheiro que ele é aprovado fora do país, às vezes. Então, como que o influenciador se adapta? E aí a Noodle nasce como uma fintech que ela traz automação de pagamento e ela antecipa esse dinheiro. Com o dinheiro antes, ele já recebendo, ele consegue fazer uma produção muito melhor e ele consegue gerir a empresa dele. Seja das pessoas que ele tem que contratar, como ele vai investir esse dinheiro da melhor forma para entregar o melhor resultado para o cliente. E isso é uma coisa que, à medida que você faz bonitinho, ela profissionaliza o teu business e ela te transforma num empreendedor. É do básico. A partir do momento que ele enxerga isso, ele começa a se planejar, que é o que a gente estava conversando agora. E o curioso, como você disse, ele já emprega. Gente, alguma pessoa física emprega? Não. Sim. Então, ele só ainda não se tocou. Não se tocou, porque ele emprega, ele gera receita, gera para grandes marcas globais, inclusive. Exato, exatamente. E é um ponto que é muito comum no empreendedorismo brasileiro. A maior parte das empresas, né, dos pequenos negócios, elas começam com um sonho. Aquela coisa, primeiro a gente começa, depois a gente melhora. Então, ela começa na informalidade, mas à medida que o negócio vai tomando corpo, crescendo, trazendo resultado, é muito natural que se busque planejamento, que se busque estratégia para você ter melhores resultados. Exato. Você sabe que até hoje, a maioria dos influenciadores que eu converso, eles não sabem nem fazer um relatório para uma marca contratante para mostrar o resultado dele, né? Não é só o print ali quantos views você teve, porque o que aqueles views são? O que está escrito nos comentários? Análise qualitativa e quantitativa disso é o quê? Então, tudo isso faz parte também de uma profissionalização. Alguns não sabem nem cobrar. Quanto eu cobro? Né? Então, tudo isso faz parte desse amadurecimento natural da Creator Economy. Eu posso contar uma história minha, assim, com vocês? Eu comecei também nas redes como creator, né? E aí eu comecei lá e tudo. Aí quando começaram a pedir publi, na verdade, eu até queria falar daqui do YouPix, que a primeira pessoa que me abriu as portas para poder prestar uma consultoria, ainda como creator, no Facebook, foi a Rafa Lotto, que me mandou no privado uma mensagem, eu não a conhecia, e ela me mandou em 2017, ela me mandou uma mensagem e falou assim, cara, você é muito bom falando, mas queria te chamar para um caso que eu acho que está acontecendo aqui e você pode, como uma pessoa negra, trazer uma leitura. Aí eu prestei a consultoria, eu não tinha os documentos todos, ela falou assim, olha, tem que jogar na conta na sua conta num banco brasileiro. Eu estava imerso na vida ainda só na Europa. Eu falei, cara, eu não tenho nenhum documento dessas coisas. Ela, tem que profissionalizar. Eu falei, 2017. Aí eu comecei a me profissionalizar com uma plataforma incrível que eu criei, chamada Qualquer Coisa no Excel. Eu coloquei ali a minha plataforma no Excel. Nome da pessoa, quanto custou, onde eu tenho que pagar. E eu comecei a criar esse fluxo meu mesmo no Excel. Mas vou te falar que, cara, eu vou soltar uma bomba aqui. Conta. A maioria das grandes agências, sem citar nomes, ainda usam a planilha de Excel. Então e é por isso então que tava a gente... muito adiantado. Por isso que a gente tem um SaaS, né, que faz automação de pagamento, para você poder abolir o Excel e ficar tudo organizado lá, já calculado milimetricamente. Mas é isso. Hoje, a maioria ainda é Excel. Você também foi assim? A primeira vez que você fez uma publi? Como é que foi? Já tinha um desenho? Nossa, eu nem você sei como foi a primeira. Você já tinha agência? Não, no comecinho não. Eu que fazia tudo sozinha, né? Você vendia, você fazia o publi, você mandava de volta, respondia o e-mail. É um tal de esquecer de emitir nota, não é? Atrasa e não lembra. Eu lembro que teve uma época até que eu fingia que eu era outra pessoa pra responder os e-mails, sabe? Você fazia isso? Eu coloquei o nome da minha irmã. Eu mesma já fiz também. Eu falava como, a Carol vai responder já não sei o que lá, beleza, vou ver com ela. Aí ela via, era eu mesma, aí eu voltava. Vou passar com o responsável. Eu coloquei minha mãe na época
e eu falava que era minha mãe. Aí um dia minha mãe falou, o que que é isso aí? No meio da pandemia. Eu expliquei pra minha mãe. Queria mandar um beijo pra minha mãe que trabalha comigo hoje, que trabalha achando que tá aqui, sabe? Verdade, Não, agora. sério, a minha mãe, ela falou, tem um e-mail pra você precisa responder, porque eu não vi ainda, não sei se aprovou. Eu trouxe a minha mãe pra Creator Economy, tá? Eu trouxe minha irmã e minha mãe também. Jura? Ah, você tem? Pois é. E é muito legal que as pessoas me perguntam assim, a sua mãe entende? Que outro dia minha mãe viu uma artista famosa e falou assim, tudo ela faz publi, né? Aí todo mundo, quem que é? Sua mãe entende isso? Pois é, então, deixa eu te contar. Minha mãe, ela fica metrificando a publi dos outros, assim, tipo, Bom. porque não é você. Que máximo. Traz um pouquinho de... Aí agora, o Sebrae traz uma estrutura para que as pessoas possam entender toda vez que essa pessoa chega a vocês, por qual funil que ela passa ali dentro. Bom, ela pode chegar por vários caminhos, Tá. né? A gente tem atendimento de balcão, tem o acesso pelo portal. E dentro da estratégia do Sebrae para criadores de conteúdo, a gente tem um caminho que é muito legal. Um dos pontos principais dessa estratégia é promover negócios entre influenciadores e pequenos negócios. Então, a gente faz ações de mercado que geram negócios. Tá. Rodadas de negócio, onde a gente coloca, a primeira que a gente fez agora em maio, né, foi o lançamento da estratégia. Foi um evento grande no Sebrae Nacional, com vários influenciadores, marcas, agências, plataformas. Rafa Lotto estava lá com a gente, maravilhosa. Então, a gente proporciona esse contato, prepara o empresário e o influenciador para esse momento e ali já saem negócios no momento da própria rodada, além dos negócios potenciais que acontecem no pós-rodada. Além disso, a gente tem consultoria, presta consultoria para influência, né? Então, eventos de mercado dos segmentos, esses todos que o Sebrae atende, a gente leva a temática para abordar os grandes eventos de mercado ligados também ao mercado digital. Então, a gente tem uma estratégia de presença em todas as oportunidades que possam gerar negócios. Dentro do portal, a gente tem a jornada, essa que eu comentei, né, para o público específico, que quer se tornar influenciador e que já é empresário e quer se tornar influenciador da própria marca. E é um tripé. O terceiro é o empresário de negócios convencionais que pode criar infoproduto a partir do seu conhecimento. Então, a gente tem lá uma confeiteira, né? Alguém que trabalha com, limpa a piscina. Se ele tem uma técnica ali, ele tem um conhecimento, ele pode transformar aquilo numa outra fonte de renda, gerando infoproduto. Maravilha. E foi a pandemia que acabou mudando a vida de muitas pessoas. Vou perguntar para nossas convidadas aqui um pouquinho de como é que elas passaram por esse momento da pandemia e como é que isso acelerou, porque acelerou a vida de todo mundo, você que está nos assistindo provavelmente sabe disso, acelerou a vida de todo mundo teve que aprender a colocar uma câmera na frente para fazer escola, para poder conversar com outras pessoas. Obviamente, nós temos uma grande camada da população brasileira de baixa renda que teve que continuar trabalhando, fazendo entrega, a gente não se esquece disso, mas precisa lembrar também que teve uma galera que teve um impulsionamento através da tecnologia a partir daí. Teve uma mudança a partir do seu trabalho a partir da pandemia de 2019? Foi, na verdade foi brutal, assim, porque o marketing de influência teve uma ascensão quase que imensurável ali. E na época eu trabalhava na Squid, que hoje é a Wake, né? E a gente começou a ter muito mais campanha. Assim, enquanto, infelizmente, muitas empresas estavam sofrendo problemas, a gente começou a ter muito mais campanha. E a gente começou a fazer campanhas, inclusive, para incentivar os pequenos empreendedores que, eventualmente, não estavam conseguindo fazer seus trabalhos. Na época, inclusive, a gente fez uma campanha de Rexona com professores e fazendo lives em tempo real de treinos em casa, yoga, academia, com pessoas que não estavam podendo exercer suas profissões, a gente trazia elas para live, pessoas reais. Então, isso foi muito louco. E aí, a gente começou a se reeducar. Só que essa reeducação, o céu é o limite, né? Porque aí você entra no mercado digital, que é quase ali um metaverso, e aí você só vai aumentando. Então, eu acho que todo mundo aprendeu
tudo novo, né? Como se comportar, como falar, como com a câmera. As empresas começaram a digitalizar tudo que era antes presencial, e isso acelerou muito os negócios. E aí a gente foi. Pra você Acho que foi parecido, porque acho que nos primeiros meses parou tudo, né? E aí realmente não teve publi, não teve nada, mas a gente seguiu, né? Eu e muita gente seguiu produzindo conteúdo. E aí depois, acho que foi isso, as marcas falaram, tá, então vai ter que ser tudo online, vai ter que ser tudo com os criadores, né? Porque não ia mais ter como ter alguns outros tipos de divulgação, evento, né? Coisa que eles estavam fazendo antes, então parece que o dinheiro realocou, assim. Então voltou a vender publi e aí realmente aumentou, assim, foi um ano que lá pro fim do ano tinha aumentado bastante a produção de publis, assim. Para o mercado digital, a pandemia foi uma grande oportunidade. Exato. Gigante, como não se viu, né, nas últimas décadas. Tanto que os negócios que já estavam no digital, eles prosperaram, eles não tiveram impacto em relação à pandemia, a lockdown, muito pelo contrário, A né? tecnologia se aprimorou muito. Muito. Porque eu lembro que quando começou a pandemia, eu não sabia nem criar um call. A gente não gostava Sim. nem de abrir a câmera, né? Eu ficava brava. Mais uma vez minha mãe É verdade. Vou fazer uma call. É esse botão que aperta. Porque eu não sabia nem qual botão que apertava. Então, tudo, a tecnologia expandiu, as oportunidades expandiram, sem, é claro, aqui nesse podcast, esquecer que há um grupo de pessoas que não participou dessa economia, mas aqui a gente fala sobre a Creator Economy, então a gente precisa trazer isso. Mas a gente já caminha para o final, porque essa conversa sobre os últimos 5 anos é muito importante para a gente entender para onde a gente vai daqui para frente. E minha pergunta para as nossas convidadas aqui é: para onde a gente caminha? Já dá o seu arroba e conta para as pessoas onde elas encontram vocês. Bom, a gente caminha para formalização desse ecossistema, né? Formalização, qualificação. Hoje a gente já tem, eu tenho observado aqui na curadoria do evento, várias pessoas palestrantes falando sobre cursos que dão de audiovisual, né? Qualificação profissional. Há um tempo atrás a gente não tinha nada disso, quando tudo era mato, né, Carol? Uhum. Então, eu vejo que da parte do Sebrae, a gente caminha para qualificar esse público. A questão da formalização, ela é possível, mesmo não tendo aí um KNAI específico, né, para influenciadores digitais, mas existem outros que, por meio dos quais pode se formalizar. Isso não é único. Produtores, Sim. são, né? Exato, né? Produtores de evento ou outros. Aquela coisa, enquanto a gente não tem o mais adequado, o criador de conteúdo não vai deixar de crescer, de impulsionar. Exato, né? Então, o Sebrae hoje trabalha dentro de uma agenda Influencia Brasil, onde a gente tem 5 frentes, né? 5 temáticas, com grupos de trabalho que estão dedicados para pilares bem importantes dentro dessa atuação na Creator Economy, né? Uma delas é a formalização. A gente sabe que tem projetos de lei na Câmara e no Senado para considerar a formação, a profissão de criador de conteúdo como uma profissão. Para mim já é uma profissão, né? Mas também acho que seja. Tem a questão também da melhoria do território, né? Da atuação territorial desse criador de conteúdo, do ambiente de negócios. Então, um ponto que eu acho muito importante, que eu sinto falta, eu, enquanto criadora de conteúdo, não sou criadora de conteúdo, não trabalho, não monetizo como criadora de conteúdo, né? Criador todos somos, eu entendo assim, porque todo mundo influencia alguém, né? Você pode constar um perfil. Se ele tiver um seguidor, você já influencia aquele um seguidor. E assim os grandes nano-influenciadores agora também dominando tudo. Exato, exatamente. Que no Brasil, a maioria são nano e micro, né? Então, o ambiente de negócio também é um fator muito importante, porque por meio dele, muitas coisas que você quer alcançar na esfera legislativa, na esfera jurídica, você começa pelo ambiente de negócios. Às vezes você não consegue dar um tiro de canhão certeiro, mas você vai pelas beiradas, né? No modo mineiro de ser.
Então, eu acho que um movimento que é muito importante é mobilização no sentido de fortalecer associação para influenciadores digitais, né? Associações de influenciadores digitais. Eu vejo que existe uma atuação que se fortalece ainda muito no individual e pouco no coletivo. E o coletivo, muitas vezes, é o que faz você chegar a lugares que sozinho, por maior que você seja, por mais forte que seja a sua comunidade, mais fiel que seja a sua comunidade, você não vai alcançar. Né? De projetos de lei a projetos que vão regulamentar a internet, essas pessoas que participam dessa economia bilionária precisam começar a se entender também como um grupo potente. Exato, exatamente. Então, é preciso ter essa percepção, é preciso ter esse movimento, e é um movimento que os próprios criadores de conteúdo precisam fazer. Então, o Sebrae está envolvido nesse universo aí, nesses desafios que são grandes, mas a gente está com muitos parceiros, né? Tem uma rede envolvida nisso e eu acredito que teremos muitas mudanças, trabalhamos para isso, né? Tem me dedicado muito para a causa, teremos muitas mudanças aí dentro de 2 anos. Então, quem quiser seguir é @Janaína_Camilo_Costa. Maravilha. Junto ao que ela falou da profissionalização, eu acho que é o uso de tecnologias e inteligência artificial como um grande parceiro, assim. Então, influenciador cada vez mais surgindo plataformas, a Noodle, que é uma fintech, que oferece também essa ajuda. Eu acho que isso vai crescer muito agora. É o futuro. Então é isso, é a profissionalização e o uso de tecnologia e de inteligência artificial para trazer resultados, gerar ROI e ajudar na construção das campanhas como um todo. Minha arroba, pode seguir noodle.cx, noodle com 2 Os, e c.rossettini com 2 S, 2 T's. Eu não entendo nada de futuro, tá? Eu vivo só o presente. Eu não sei nada do que vai acontecer. Eu só tô aqui tentando trabalhar e fazer minhas Como coisas. vim parar aqui, meu Deus, eu só tenho 6 anos. Tô no corre. Só tô trabalhando mesmo. Eu sou a Carol Moreira em todas as redes sociais, no YouTube, eu falo de cinema, de séries, filmes. E no Modus Operandi a gente fala de True Crime nas plataformas de podcast. Foi um prazer. Obrigada. O meu nome é AD Júnior. Eu falei assim com a Carol, com a Janaína. E aqui a gente teve o YouPixCast. A nossa oportunidade de falar um pouquinho hoje foi sobre empreender através do seu conteúdo, da sua criação. A gente teve aqui Sebrae, a gente teve aqui a Noodle e a gente teve aqui a Carol contando um pouquinho da sua criação e a gente passou pelas 3 fases mais importantes de um negócio para você ser um criador super bem sucedido. Não esquece de ouvir os outros podcasts no Spotify. Meu nome é AD Júnior mais uma vez, um grande abraço, até mais e tchau, tchau.